Então, espero que todos estejam bem. Nós vamos ter aula de português e o nosso assunto é sobre os advérbios, tá? Então, vamos observar a frase que eu escrevi para vocês. Na primeira frase, eu coloquei: Clóvis é muito calado. Então, essa palavrinha muito, ela está dando uma intensidade ao adjetivo calado. Então, a palavra muito, ela está modificando o adjetivo calado. Esse muito, ele está dando uma ideia de intensidade. Então, muito vai ser advérbio de intensidade, certo? Na segunda frase eu coloquei: Clóvis acordou cedo. Então, esse cedo, ele está modificando o verbo acordar, tá? Então, ele está modificando o verbo acordar. Logo, ele vai ser o quê? Um advérbio de quê? De tempo. Porque esse cedo está dando uma ideia de tempo. Cedo, tarde, dá ideia de tempo. Então, ele vai ser um advérbio de tempo, tá? Então, o advérbio ele é uma palavra que modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Aqui eu coloquei os 3 exemplos para vocês. Clóvis canta muito, então canta é um verbo e aqui muito é um advérbio. Clóvis é muito estudioso, muito é um advérbio, estudioso é um adjetivo. Clóvis chegou muito tarde. Muito e tarde são advérbios, tá? O advérbio, ele pode ser classificado em advérbio de tempo, de lugar, por exemplo, de lugar, aqui, ali, de tempo, cedo, tarde, de afirmação, sim, com certeza, de dúvida, talvez, de negação, não, nunca, certo? Vamos para a nossa atividade no livro e na gramática. Vamos para a atividade no livro integrado, na página 86. Há alguém que conta histórias que você gosta de ouvir? Quais são as características físicas dessa pessoa? O nosso texto de hoje vai ser de título Vó Bisa. Vó Bisa fica em casa todo o tempo. O seu corpo magro e fininho quase desaparece no meio do chale preto, faça sol ou chuva, sempre de chale preto. Quando mais nova era ativa e enérgica, cuidando da casa, dos filhos e completando o dinheiro das despesas com os quindins, tortas e bolinhos que fazia de encomenda. Agora não. Vó Bisa enxerga um pouco só. Já está velha, os cabelos ralos e brancos, mas tem memória boa que só ela. Decorou todos os cantos da casa e caminha sem derrubar nada, como se enxergasse bem. Fernando chega da escola, acaba os deveres perto de Vó Bisa. E aí ela conta suas histórias de quando era mocinha, de quando andou de bonde, de quando nasceu a primeira bisneta, de quando casou com o vô Bis. Essas histórias Fernando já sabe todas. Aí, se ele reclama, Vó Bisa conta outra diferente. E até abre uma caixinha de madeira antiga para mostrar fotos, recortes, florzinhas secas, o dedal de ouro e a aliança do vô Bis. O dedal é um utensílio que se coloca no dedo para protegê-lo ao utilizar uma agulha. Então vamos responder as questões. Quem é Vó Bisa e quem é Fernando? O que Vó Bisa fazia quando era mais nova? Quando o Fernando se encontra com a Vó Bisa, o que ela faz nesse momento? O que acontece se Fernando reclama? Leia as informações do quadro a seguir e depois localize e copie do texto palavras e expressões que indicam características físicas e psicológicas da Vó Bisa. Vamos agora relembrar um pouquinho dos verbos. Então, primeiro, você vai fazer conforme o exemplo. Vende, vem do verbo vender. Sobe, do verbo subir. Julga, do verbo julgar, e assim por diante. No segundo, você vai sublinhar os verbos, lembrando que os verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza.
No terceiro quesito, você vai completar cada frase com um verbo que expressa a ação correspondente ao sujeito. Então, o desenhista pratica a ação de... O que é que o desenhista faz? O palhaço pratica a ação de... O aluno pratica a ação de... E o professor pratica a ação de... Leia a tirinha abaixo, que traz os personagens Cebolinha e Marcelinho, criados pelo cartunista Maurício de Souza. O personagem Marcelinho adora jogar futebol, gosta de ser muito certinho e não tolera desperdício. Sabendo disso, qual estratégia Cebolinha usa para convencer o amigo a lhe passar a bola de futebol? Essa estratégia deu certo? Explique. Uma excelente atividade a todos. Fiquem com Deus. Vamos para a nossa atividade no livro integrado e também na gramática. Livro integrado, vamos fazer as páginas 86 até 88. Na gramática, da 162 até a 166. No primeiro quesito, você vai circular os advérbios das frases e vai classificar. Você vai dizer se é advérbio de tempo, de afirmação, de modo, de lugar, de dúvida, certo? No segundo quesito, você vai reescrever as orações, trocando o advérbio em destaque por outro que tenha o sentido contrário. Então, na letra A, eu moro bem perto. O advérbio é perto. Então, qual é o contrário de perto? Na letra B, e lá foi a menina morro acima. Eu adoro acordar tarde. E você? Você sabe que como muito? Terceiro, escolha um advérbio interrogativo para completar as frases, tá? Lembrando que os advérbios interrogativos são de lugar, de modo, de tempo e de causa. De lugar, onde, de modo, como, de tempo, quando e de causa, por quê. No quarto quesito, você vai encontrar no diagrama as palavras pedidas e depois vai escrever nas linhas. No quinto quesito, você vai criar frases com os advérbios de dúvida, de tempo e de modo. Você vai escolher e vai escrever frases. Na parte de ortografia, você vai transformar os adjetivos em advérbios de modo. Você vai usar o sufixo mente. Ele é usado para formar advérbios de modo a partir dos adjetivos. Então, por exemplo, triste, tristemente, rápido, rapidamente, fiel, fielmente, tá? E assim em diante. No segundo quesito, você vai reescrever as frases, substituindo as palavras destacadas por um advérbio de modo. Então, ele veio de forma calma, ele veio calmamente. E assim você vai fazer. Na letra B, recebemos a notícia com tranquilidade, com rapidez, com atenção, todos os anos. No terceiro quesito, você vai circular os advérbios de modo derivados de adjetivos, que vêm de adjetivos. Então, sabiamente a amiga soube aconselhar-lhe. A onça se aproximou lentamente de seu filhote. Infelizmente, o prato caiu e se quebrou. Walter trabalhava diariamente na construção de sua casa. Certamente ela chegará para jantar conosco. No quarto quesito, você vai completar a cruzadinha com adjetivos dos quais os advérbios de modo indicados derivam. E no quinto, você vai escrever uma frase com cada advérbio da atividade anterior.